A paz do Senhor Jesus Cristo, querido irmão, querida irmã, aqui é pastor Rafael que vos fala. Porém, antes de começar esse vídeo, eu já quero estar te desejando um feliz 2024, que seja um ano de grandes realizações da parte de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e que você venha a ser impactado pela glória de Deus nesse ano e abençoado com riquíssimas bênçãos celestes. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Nessa oportunidade, querido, eu quero chamar a tua atenção para nós estarmos meditando sobre algumas lições do arrebatamento da igreja. E eu quero me atentar nessa oportunidade no livro de João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos, que na realidade são as últimas instruções de Cristo para os seus discípulos, e você vai ver essas instruções descorrendo até o capítulo 16. No capítulo 17, você vê a oração de Jesus, e no capítulo 18, Jesus é preso no Getsêmani, e dali você conhece a história muito bem. Querido, eu quero te chamar a tua atenção sobre algumas lições que o arrebatamento da igreja nos traz. Porém, antes de começar, temos que atentar a nossa mente e a nossa atenção para as três ideias do arrebatamento da igreja que têm discorrido durante alguns séculos. A primeira ideia é um arrebatamento pré-tribulacional. A segunda ideia, ou a segunda teoria de pensamento, é o arrebatamento meso ou mid-tribulacional. E a terceira é a ideia do arrebatamento pós-tribulacional. O que vem a ser o arrebatamento pré-tribulacional? É crito que Jesus irá arrebatar a sua igreja antes do período da grande tribulação, ou da ira de Deus, ou da ira do Cordeiro, ou da 70ª semana de Daniel. O segundo é o arrebatamento meso ou mid-tribulacional, que acredita que Jesus vai vir no meio do período tribulacional, logo ali onde começa os 3 anos e meio da ira de Deus e da grande tribulação propriamente dita, e Jesus arrebata a sua igreja antes desse período. E a última ideia é pensada que Jesus irá arrebatar a sua igreja após os 7 anos de tribulação. E eles atentam para o capítulo 25 de Mateus, do versículo 1 ao 13, aonde Jesus volta em glória com os seus anjos e conosco, e coloca à sua direita ovelhas e à sua esquerda bodes. Você deve estar se perguntando qual é a ideia do irmão. O que eu creio e o que a Bíblia dá respaldo é o arrebatamento pré-tribulacional, ou seja, eu sou um pré-tribulacionista. Por quê? Alguns versículos vai me fazer entender que Jesus ele vai vir arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, do período de 7 anos, como você queira chamar. Primeiro versículo está em Romanos 5:9, que não iremos enfrentar a ira de Deus. O segundo está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz que nós não fomos, que ele vai nos livrar da ira. O segundo versículo, ou o terceiro versículo, melhor dizendo, está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses também, no capítulo 5, o 9º versículo, o versículo 9, que fala que nós não fomos destinados para a ira. E o último versículo de alguns, que está em Apocalipse 3:10, que nós seremos guardados da hora da tentação. Perceba que não diz na hora, é da hora. Aquele da ali, essa preposição, ela procede da preposição do grego eka, que dá sentido de remover, de moção.
Ou seja, antes de acontecer a tribulação e antes de acontecer o período tribulacional, Jesus ele vai nos livrar desse período. Perceba que é não no período, ele livra do período, ou seja, a igreja não passará a grande tribulação aqui, tá bom? Mas você deve estar se perguntando, Noé passou no dilúvio, os jovens Azarias, Misael e Ananias foram livrados na fornalha. Só que há um versículo em Mateus, capítulo 24, versículo 15, que fala que não haveria dia igual àquele. Qual? O da grande tribulação. E no versículo 21 ou 22, se não me falha a memória, vai falar que se Deus não tivesse abreviado os dias, nenhuma carne iria sobreviver. Você percebe que nós, igreja, estamos sendo perseguidos desde o século 2, 3, 4 e estamos sendo perseguidos até hoje. Será que Deus não poderia nos livrar do período tribulacional? Até porque é um período que não foi feito para nós. Nós vemos em Daniel 9, a partir do versículo 26, que é um período para Israel, onde Israel será tratado. Tá bom? Mas não vamos nos atentar a isso, porque esse não é o vídeo, a intenção do vídeo. A intenção do vídeo é aprender algumas lições do arrebatamento. Então, já que você sabe que nós seremos livrados da ira do Cordeiro, não fomos destinados para a ira, e ele vai nos livrar da hora da tentação, você percebe que Cristo irá nos arrebatar antes do período tribulacional. Cristo ele não fala muito a respeito do arrebatamento da igreja. Quem discorre mais sobre esse tópico é o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o próprio João no Apocalipse. Por quê? No capítulo 4 do Apocalipse nós vemos a igreja arrebatada. No capítulo 5 do Apocalipse nós vemos a igreja glorificada. Agora perceba uma coisa, irmão. No capítulo 6 ao capítulo 18 é o período de grande tribulação ou período tribulacional de 7 anos. Você não vai encontrar a palavra igreja ali. Por quê? Porque a igreja não estará aqui nesse período. Nós estaremos na glória com o Senhor Jesus para todo sempre. Perceba o que Cristo fala quando ele fala a respeito do arrebatamento da igreja aqui em João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha o que Cristo fala agora. Na casa de meu pai há muitas moradas. Perceba que essa casa aqui, ela é usada apenas 2 vezes no Novo Testamento. E é usado também no capítulo 23, no versículo 23 de João 14. Você vai perceber que agora a casa de meu pai, que é usada em João 2,16, é a casa templo terrestre, aonde os cambitas estavam fazendo bagunça ali, vendendo coisas, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Foi Jesus, e você conhece a história que Jesus fez ali. Só que aqui no capítulo 14, versículo 2, ele vai falar: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu já ouvi dizer que essas moradas aqui são mansões, são apartamentos. Não, por que ele fala muitas moradas? Porque há espaço para todos. Ou seja, Jesus vai arrebatar aqueles que estão vivendo uma vida em santidade para com Deus. Agora perceba como Cristo ele vai nos levar. Ou seja, é o apânteses. Ou seja, do grego é o encontro, como você percebe em 1 de Tessalonicenses, a partir do versículo, capítulo 4, a partir do versículo 16, que nós iremos nos encontrar com ele nos ares. Aquele encontro ali do grego é o apântesis. Perceba agora: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Por quê? Porque Cristo seria assunto aos céus. Você vê isso em Atos, capítulo 1. Ele fala: virá outra vez e vos levará para mim mesmo. Perceba que ele nos leva. Nós vamos ao encontro de Cristo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja,
Cristo virá outra vez, porque ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com seu corpo glorificado aqui na terra e foi assunto aos céus. Cristo já sabia o que ia acontecer. Ele fala que ele virá outra vez e vos levará. Isso aqui é o arrebatamento da igreja. Ou seja, isso aqui é onde Cristo nos arrebata. Ele viria e nos levaria. Ou seja, perceba que aqui corta a ideia do arrebatamento pós-tribulacional. Por quê? Porque no arrebatamento pós, Jesus, ele arrebata, subimos e descemos ao mesmo tempo. Não. Se ele fala e vos trarei para mim, aí sim. Por quê? Porque ele iria nos trazer para implantar o reino mileniar. Só que aqui vai falar que ele vai nos levar para que onde ele esteja, estejai vós também. Perceba que Cristo está falando de um arrebatamento pré-tribulacional, aonde a igreja não irá passar o período da ira de Deus sobre a terra. Nós iremos ser arrebatados antes desse período. A palavra arrebatamento, ela procede do grego, que é harpazo. E perceba que a expressão oficial para arrebatamento ou segunda vinda na Bíblia é parousia, do grego. Ou seja, a parousia, Cristo irá nos arrebatar. E do português, arrebatamento é arrancar com força. É arrancar com força. Cristo vai nos arrancar com força desse mundo e nos levar para ele. Perceba que o arrebatamento é muito diferente da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo era dividida em duas fases. A primeira, Cristo arrebata a sua igreja. E na segunda, Cristo volta com a sua igreja. Na primeira, Cristo arrebata a sua igreja e será um arrebatamento secreto. Por que secreto? Secreto para o mundo, não para nós. Eles depois saberão que alguma coisa aconteceu. Por que secreto para eles? Porque eles não vão saber a princípio que é a igreja. Depois de algum tempo, alguns minutos, algumas horas, irão saber que Cristo arrebatou a sua igreja. Não secreto para nós, porque nós iremos ouvir a trombeta tocar. Terceiro, Cristo ele vem nos ares. Ele não pisa o pé aqui na terra no arrebatamento da igreja. Ele vem nos ares e nós os encontramos com ele, o apânteses. Aí acontece o epsinago. O epsinago do grego é ajuntamento. Iremos ao encontro e ao ajuntamento. Se encontra isso na segunda carta de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 2, segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. O encontro, apânteses, ajuntamento, epsinago. Na segunda fase da segunda vida, Cristo vem com a igreja e todo olho verá. Não na primeira fase da segunda vinda. Na primeira fase, segunda vinda, primeira fase, secreto, não pisa o pé e nenhum olho verá. E vem para a igreja. Na segunda fase, ele pisa os pés, todo olho verá e vem com a igreja. Perceba que é algo diferente. Há pessoas que confundem esses episódios, essas ideias, só que é bem diferente, tá bom? E as lições do arrebatamento da igreja que temos são várias. Por quê? Porque é a nossa maior esperança, conforme Tito 2,13, é a bem-aventurada esperança. Irmão, irmã, querido, querida, você só será arrebatado se você estiver vivendo uma vida de santidade para com Deus. O arrebatamento é para aqueles que estão vivendo uma vida santa, uma vida longe do pecado, uma vida polida na presença de Deus, uma vida que não tem o que falar dela, uma vida que agrada a Deus, uma vida que louva a Deus, uma vida que adora a Deus. O arrebatamento da igreja é para os santos. O arrebatamento da igreja é para aqueles que temem ao Senhor.
Esse é o arrebatamento, e para esses é o arrebatamento. Nem todos irão subir. Aqueles que vivem pecando às escondidas, quando Cristo vier, irá ficar aqui. Porém, Jesus ainda é misericordioso. Haverá outra chance, só que vai ser bem mais difícil. Haverá salvação, pastor, no período tribulacional? Sim, haverá. Só que vai ser algo bem mais complicado. Não vamos entrar nesse aspecto porque duraria alguns vídeos para ser falado a respeito. Tá bom? Então, o arrebatamento da igreja é para os santos, aqueles que vivem longe do pecado, aqueles que vivem uma vida regrada na presença de Deus, aqueles que têm contato com o Senhor, aqueles que não vivem manchando a sua imagem. O arrebatamento da igreja é para aqueles que amam ao Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que todos aqueles que amam a sua vinda, nós temos que amar a volta e a vinda de Jesus. Nós temos que orar pela vinda de Jesus. Nós temos que clamar pelo Senhor Jesus para que Ele venha voltar logo e buscar a sua igreja. Aleluia! Nós temos que pedir para Jesus, clamar: Senhor, volta, Maranata, volta, Senhor. Nos busca. Já não aguentamos mais esse mundo pecador, nefasto, esse mundo horrível, esse mundo cheio de horror. Volta para arrebatar a sua igreja, Jesus. Hoje oramos por tudo, por carro, por casa, por casamento, por trabalho, por dinheiro, por status, para ter seguidores no Instagram ou nas redes sociais. Oramos por tudo, menos pela volta do Senhor Jesus. Pedimos tudo a Deus, menos para Ele voltar. Perceba que quanto mais pedimos, Ele pode voltar hoje. Esse vídeo não pode nem terminar, querido. Por quê? Porque Jesus pode voltar agora mesmo. Nós cremos na doutrina da iminência. O que seria isso? Que Ele pode voltar a qualquer momento. Antes de terminar o dia de hoje, antes de terminar esse ano, antes de terminar essa semana, Ele pode voltar para nos buscar. E quando Ele voltar, será o maior dia da história da igreja, porque é a bem-aventurada esperança da igreja, aonde Cristo irá reunir todos os santos nos ares, todos os santos. Perceba que no arrebatamento há alguns milagres, no arrebatamento há alguns eventos. Vamos lá, quais? Primeiro, todos aqueles que morreram em Cristo, de todas as eras, desde o Antigo Testamento até o santo crente que está morrendo hoje, irá ser ressuscitado. Todos eles no arrebatamento da igreja. Em quais corpos? Os mesmos que ele tinham. Não será um corpo diferente. Ressuscitarão naqueles mesmos corpos. Só que na ressurreição terão corpos glorificados, assim como o corpo de Cristo era, nós seremos também. Segundo milagre, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. 1 de Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, 51, 52. Quando Paulo fala: eis que vos digo o mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Todos nós seremos transformados. Aqueles que morreram, aqueles que estão vivos serão transformados e terão seus corpos glorificados para a glória de Deus Pai. O outro evento, assim que a igreja for arrebatada, iremos passar no tribunal de Cristo. Você percebe isso em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 11. Em 2 de Coríntios 5, você vai perceber isso em Romanos, aonde todos os nossos atos, depois de ter aceitado Jesus,
irá passar no tribunal de Cristo e ali receberemos os nossos galardões. Esperai com santidade e com temor o arrebatamento da igreja. Como disse, repito, pode ser hoje o arrebatamento da igreja. Essas são algumas lições do arrebatamento. Ficaremos aqui a noite inteira, o dia inteiro, a tarde inteira. Mas são algumas lições que nos dá vontade mais de querer de Cristo que Ele volte para nos buscar. Porque Jesus está voltando. Todos nós sabemos isso. Eu já ouço há 20, há 30, você já ouve há 40, 50 anos que Jesus está voltando. E quando Ele vai voltar? Não sabemos a hora da volta do Senhor. Ninguém sabe. Hoje Ele sabe e o Pai também. Ninguém sabe. Estejais preparados para a volta de Jesus. Porque pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser agora, pode ser nesse minuto, pode ser nesse exato segundo em que vos falo. Jesus pode voltar a qualquer momento. E eu quero deixar alguns propósitos ou lições do arrebatamento. Primeiro propósito ou lição, levar a sua igreja para si. Cristo vai levar a sua igreja para si, como diz o texto, no versículo 3, vos levarei para mim. Ele não traz, ele leva. Levar a igreja dele para si, para onde ele estiver, estejais vós também. Segundo propósito ou lição, consumir a nossa salvação. A salvação será consumida no arrebatamento da igreja. Você vai encontrar isso em Romanos 13, versículo 1. Versículo 1 ao 11. Cristo vai consumir a nossa salvação. Ali sim será a consumação da salvação dos seus. Você foi salvo no passado, quando você se arrependeu. Você manifestou em você a soteria. Você está sendo salvo agora no presente momento, sendo salvo das ideias pecaminosas, salvo dos pratos de Satanás. Você está sendo salvo das armadilhas do inimigo, e a nossa salvação será consumada no arrebatamento da igreja. Terceiro propósito ou lição que nós aprendemos com o arrebatamento, ele vai glorificar os seus. Romanos 8,17. Assim como ele foi, nós seremos um dia também. Cristo vai glorificar os seus. Quarto, nós iremos nos reconhecer no céu. Que é isso, pastor? Sim, iremos nos reconhecer. Irmãos, nós fazemos hoje uso da nossa razão, diria 4, 5%. Fizeram um estudo na mente de um grande homem no século passado que foi bastante inteligente. Fizeram um estudo no cérebro dele e descobriram que ele fazia uso da razão dele 10%. Imagine no céu, meu irmão. A nossa mente hoje é limitada, nós não podemos mensurar o céu. Imagine no céu, faremos nosso raciocínio será de 100%, faremos uso da nossa razão 100%, e não iremos nos reconhecer no céu. Eu posso provar para você na Bíblia que irá reconhecimento no céu, haverá reconhecimento no céu. Você percebe a parábola do rico e do Lázaro, que na realidade não é parábola, porque tem nome próprio. Lá em Lucas 16, a partir do versículo 19 a 31, você percebe que o rico reconheceu Lázaro e Abraão. E aquilo ali realmente aconteceu. Imagine nós no céu. Obviamente que eu não vou reconhecer, eu não vou estar casado novamente com a minha esposa no céu. Porém, irei reconhecê-la que vivemos aqui. Você irá reconhecer os seus, só que de uma maneira diferente. Iremos saber quem foi Paulo, quem foi João, quem foi Cristo, quem foi Tiago, quem foi Davi, quem foi Samuel, quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi os pais da igreja, quem foi Moody, quem foi Dwight Pentecost, quem foi William Seymour. Homens que marcaram a história da igreja. Iremos reconhecer todos. Quinto, nós teremos a recompensa. Os galardões serão a nossa recompensa. Você percebe isso em Romanos 10, 14. Sexto, Jesus será glorificado em nós. O maior desejo de Cristo é ser glorificado em nós.
E isso acontecerá no arrebatamento da igreja. Penúltimo, seremos admirados. Ele vai ser admirado pelos seus. Você percebe isso em 2 de Tessalonicenses 1:10. Ali cantaremos santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Ali teremos a ideia total de quem é Cristo, de quem é o Senhor Jesus. Viremos face a face ao Senhor Jesus. E por último, ele vai revelar o escondido e oculto. Há certas coisas que nós só saberemos no céu. Deuteronômio 29:29. Certas situações que nós saberemos no céu apenas. Não tentemos entender as coisas que nós não conseguimos entender. Só iremos saber algumas coisas no céu de glória. Há coisas que estão reservadas para aquele dia. Enquanto isso, você limitado como eu, nós limitados que somos, oremos pela volta de Jesus. Clamemos Maranata neste ano. Oremos para que Ele venha nos buscar e venha nos buscar em breve. Não aguentamos mais tanta nojeira nesse mundo. Não aguentamos mais tanta porcaria neste mundo. Não aguentamos mais tanto pecado, pessoas se matando, pregadores pregando e depois indo adulterar, cantores cantando e depois indo beber, fumar, pregadores indo pregar em congressos, depois indo para motéis e como se estivesse tudo bem. Não, não está bem, meu irmão. Não vos conformeis com este mundo. Eu não posso me adequar à ideia deste mundo. A Bíblia fala em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim. A Bíblia vai falar de 3 tipos de mundo. O mundo do universo, o mundo do sistema mundano, a qual Satanás impera e opera. E o mundo de pessoas. O mundo de pessoas, esse mundo de pessoas é João 3,16. E esse mundo de 1 João 2,15 é o sistema mundano, porque o Deus desse século cegou o entendimento para que não vejam. Mas vamos vencer essas batalhas com as armas da nossa milícia, e elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Diga não ao pecado, não negocie a tua bênção com ninguém, nem com nada. Não negocie o teu ministério, porque Jesus está voltando. Fiquemos firmes na presença do Senhor, para que quando naquele dia Ele tocar a trombeta, nós possamos ouvi-la e ser recebidos nos ares pelo Senhor Jesus. O arrebatamento está próximo, o harpazo está próximo, a parousia está próxima, e pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser agora. Seria maravilhoso se Jesus viesse agora nos buscar. Não seria, meu irmão? Não seria, minha irmã? Você espera esse arrebatamento como eu espero? Se você não tem o costume de orar pela volta de Jesus, comece a orar nesse ano a partir de hoje, de 2024. Você que me ouve, você que me assiste, você que está inscrito no canal, ore pela volta de Jesus. Maranata, clame Maranata. Quando você puder, se você puder todos os dias é maravilhoso, mas quando você se lembrar, clame Maranata, para que Ele venha nos buscar. Amém? Fique com essa palavra, o arrebatamento está próximo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.